Ian, hoje é dia 7 de setembro, né? Data que marca a independência do Brasil. E eu já vou te perguntar diretamente: há mesmo que se comemorar no dia de hoje? Pois é, essa pergunta é muito pertinente, porque, acima de tudo, além de ser criador de conteúdo, eu sou um professor de história, e esses momentos canônicos da nossa história sempre são muito, digamos assim, privilegiados na minha criação de conteúdo. Eu já pretendia fazer algum tipo de material acerca do 7 de setembro, mas aí o convite veio a calhar justamente nessa data, então eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema aqui. A maneira como a gente aprende o processo de independência do Brasil na escola é de uma maneira bastante superficial. Então todo mundo conhece a anedota de que o Dom Pedro estava às margens do Ipiranga, com as margens plácidas, os raios fúlgidos, e ele deu um grito, e provavelmente estava com dor de barriga, mas a gente não tem certeza, né? E a gente acaba por não analisar essa questão mais a fundo. Eu já vou antecipar o que se debate de maneira mais profunda na academia. E, infelizmente, esse tipo de história mais analítica fica exclusivo das academias e das faculdades de humanas, e nós não temos o direito de ter contato com essa história mais aberta e cheia de debates e de vicissitudes e de pontas soltas na escola, que é a história mais rica. Na verdade, o processo de independência se convencionou de chamar de independência, porque ele foi radicalmente diferente das outras independências que nós tivemos na América. Então, se nós formos comparar as independências da América Espanhola, por exemplo, a maior parte se tornou república, a maior parte aboliu a escravidão, e a maior parte foi conduzida por uma elite crioula, ou seja, uma elite nativa, que expulsou a metrópole de dentro da sua colônia. Nada disso aconteceu aqui. Exato, o caso do Brasil é muito particular, porque aqui nós permanecemos sendo uma monarquia, com um rei português, permanecemos sendo um país majoritariamente agroexportador, latifundiário, monocultor, baseado na mão de obra escrava, e, acima de tudo, também, uma coisa que diferencia a América Espanhola da América Portuguesa é que o Brasil permaneceu sendo um território mais ou menos unificado. Claro que não foi na independência que isso aconteceu, a unificação ia ser forçada com a fundação da Guarda Nacional, mas, de uma certa forma, o projeto de tornar o Brasil um país unificado foi bem sucedido, mesmo que tenha sido com muita violência. E aí o que eu queria salientar aqui é, por quê? Porque é uma das perguntas mais comuns. Por que, que o Brasil é tão diferente? O que, que aconteceu aqui que fez o Brasil ser tão diferente? Então eu acho que é importante a gente recapitular um pouco para levantar os debates. E assim, um relato pessoal, quando eu entrei na faculdade de História, eu acreditava que tinha pontos na história que eram pacíficos, que eram encerrados, que o debate já estava encerrado. E depois, qualquer aluno consegue descobrir rapidamente que o difícil é encontrar um ponto que seja pacífico. E aí você imagina que um ponto como a independência do Brasil seja mais do que pacificado entre historiadores, mas isso não é verdade. O debate ainda está muito em aberto. Falta muita pesquisa. Outra ilusão que a gente tem é de que já se pesquisou tudo que tem para se pesquisar na história. Isso não é verdade. Nada muda mais que a história, gente. E o debate acerca do 7 de setembro ainda está muito aberto, sobretudo porque esses eventos canônicos, que são marcantes da fundação do Estado-nação brasileiro, foram, digamos assim, sequestrados pela extrema-direita para tocar o seu projeto político. Então esse debate voltou à tona de uma maneira muito polarizada. E aí eu queria trazer ele de volta para análise crítica. Então, se vocês me permitem, fazendo um panorama geral aqui do que acarretou no que nós convencionamos de chamar de independência. Como todo mundo sabe, o Brasil foi uma colônia portuguesa, e isso se deu no contexto das expansões ultramarinas que a Europa estava empreendendo nessa época. Esse empreendimento se deu em decorrência da aliança entre uma burguesia mercantil e os estados absolutistas. Então, a gente conhece a história de Portugal, da Espanha, mesmo da França, mesmo do Reino Unido. O que acontece é que por volta do século XVIII esse modelo começa a entrar em crise, que nós chamamos de crise do antigo regime, crise do absolutismo. O capitalismo estava começando a se formar, principalmente na Inglaterra, o modo de produção estava se transformando e os antigos laços feudais, que eram laços de sangue, laços de herança, começaram a se tornar obsoletos. O direito feudal começou a ficar obsoleto. E aí se buscou, por parte desses capitalistas que estavam ganhando muito poder político na Europa, a abertura de novos mercados, porque a lógica produtiva do capitalismo é a circulação da mercadoria. E para a mercadoria circular, nós precisamos ter um mercado consumidor. Ora, na América, muito da mão de obra era escravizada. Escravo não ganha salário.
Se o escravo não ganha salário, ele não é consumidor e a mercadoria não consegue circular. Então havia um interesse das elites capitalistas de tornar a população nas Américas um mercado consumidor em potencial. E o caso do Brasil é muito específico, porque nessa troca de modo de produção, na gestação do capitalismo, na gênese da indústria, Portugal se encontrava muito atrasado. Então, Portugal não se modernizou, não buscou se modernizar, e isso se refletiu no nosso território, na colônia portuguesa. Porque a colônia portuguesa, como eu falei mais cedo, era latifundiária, monocultora, agroexportadora, com mão de obra escrava. Então, quando a gente vê esses movimentos precoces que buscavam alguma forma de emancipação, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração do Rio de Janeiro, todas elas não tiveram a capacidade de se tornar um movimento de massas que conduzisse uma independência. A única que demandava o fim da escravidão era a mais popular de todas e a mais influenciada pelo Haiti, que foi a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana tinha muita influência do haitianismo, que era um fantasma que estava pairando sobre as Américas, porque o Haiti tinha feito uma revolução que tinha emancipado os escravizados pela sua própria força e tinha abolido as diferenças entre raças na legislação. Claro que as diferenças entre raças continuam na cultura da sociedade, isso não é uma coisa que se abole por decreto, mas mesmo assim foi a primeira nação a abolir a diferença entre raças. Então isso dava muito medo para as elites escravistas. E esses movimentos eram muito reprimidos. Mas aí, se eu disse que nenhum desses movimentos conseguiu ter o respaldo suficiente para fazer uma independência, então por que a gente teve uma independência? Bom, primeiro que nossa independência foi bem tardia, né? 1822 demorou bastante para nossa independência chegar. E ela foi feita sob circunstâncias que não se repetiram em nenhuma outra colônia. O primeiro marco importante da independência é o ano de 1808. O exército napoleônico invade Portugal e a família real transfere a corte para o Rio de Janeiro. Então a capital do reino se torna a colônia, o que é uma coisa que, assim, a gente não dá o devido valor pro quão único isso é na história. É a mesma coisa que a França falasse assim, agora a capital do reino da França é Porto Príncipe no Haiti, na época que o Haiti era colônia. É uma coisa muito única. Então, o exército napoleônico invade Portugal, a família real vem, e a gente pensa que a família real é assim, o Dom João VI, a Dona Maria e a Carlota Joaquina e mais algumas pessoas. Gente, vieram entre 10 e 15 mil pessoas. Transferiram todo o aparato burocrático para cá. Foi muita gente, isso tem um impacto muito profundo. E aí, com o auxílio da Inglaterra para fazer o traslado, e depois com o auxílio da Inglaterra para combater o exército francês, a Inglaterra faz uma exigência. A Inglaterra exige a abertura dos portos no Brasil. E isso é fundamental. Esse ponto é importantíssimo. Por quê? Uma das coisas que é basilar de uma colônia é o que nós chamamos de pacto colonial, que é a exclusividade do comércio entre a colônia e a metrópole. A metrópole detém o monopólio do comércio. Todas as outras colônias da América tinham rompido com o monopólio mediante a revoluções. O Brasil rompeu com o monopólio feito pela própria coroa portuguesa. Então a própria coroa portuguesa rompeu com um dos principais fatores que fazia uma colônia ser uma colônia, que é a exclusividade do comércio. E aí ocorre um outro processo, que é, não só o Dom João VI vem para cá ficar refugiado, eles constroem um aparato burocrático de gestão do reino no Rio de Janeiro. Então esse é um processo que os historiadores convencionaram chamar de interiorização da metrópole. A metrópole se entranha dentro da colônia e faz uma espécie de colônia dentro da colônia. Inclusive, as províncias do Sudeste começam a explorar economicamente as províncias do Norte e do Nordeste para construir esse aparato burocrático estatal. Então, nessa época, se abre o Banco do Brasil, nessa época se empreendem várias obras públicas, nessa história, época, uma imprensa. Oi? Aula de história, muito bom, muito bom. Ian, é o meu forte, bom. Vocês me chamaram para falar disso. É isso aí, maravilhoso. Cara, e veja, por que isso é muito bom, só para dar segmento no debate, tudo isso é muito pertinente que você está colocando,
Por exemplo, os acordos desiguais de 1810, esse processo que o Sim. Ian colocou, esse outro processo ao qual ele se refere, tudo isso traz essa questão do legado histórico e cultural que permeia o funcionamento da República Federativa no Brasil com base no que foi Brasil Colônia, Brasil Império, posteriormente. Por isso que a tua aula aqui é maravilhosa. Então, antes da gente mudar de assunto, eu quero explorar um pouco mais isso contigo. Não sei se você quer complementar esse raciocínio para a gente fechar o raciocínio em termos daquilo que você acredita que foi esse processo no que se refere à independência do Brasil? Sim, só pra gente chegar no marco da independência, que é o grito do Ipiranga. Isso Boa. que você falou, Cláudio, é importante porque a gente tem, às vezes, a impressão de que a gente estuda história pra entender o passado, mas a gente estuda história pra Isso. entender o presente. Perfeito. E o presente está imbuído de passado. Eu tô falando isso tudo porque isso tudo é evidência de como a gente construiu esse Estado-nação chamado Brasil e dos problemas que nós temos que foram enraizados nesse momento. Então, o fato do Brasil não ter tido uma elite crioula, uma elite de uma burguesia nacional que conseguisse construir um movimento forte o suficiente para se auto-emancipar é muito importante para a maneira como o Brasil configurou a sua economia e a sua política ao longo dos séculos, esses 2 séculos aí que nós tivemos depois da independência. Então nós tivemos a abertura dos portos, nós tivemos os tratados desiguais que você falou com a Inglaterra, que pressionava muito o Reino de Portugal nessa época, e quando as guerras napoleônicas acabam, no lugar de retornar, a família real funda o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que é uma espécie de chancela de, agora, de fato, o Rio de Janeiro será a capital do reino português. Por que isso acontece? Porque com esse enraizamento, uma elite agrária começa a se beneficiar da abertura dos portos. E surge também uma elite burocrática que começa a se beneficiar da interiorização da metrópole. Então, esse processo todo gesta a nossa independência no sentido de que, quando a guerra acaba, Portugal fica sem corte. Portugal não tinha corte, a corte estava aqui. Lá tem um golpe militar, se formam cortes revolucionárias, e essas cortes exigem o retorno da corte real. Só que eles fazem isso de uma maneira a pressionar o Dom João VI, que era o rei de Portugal nessa época, a jurar uma constituição que acabaria com o absolutismo. Então Dom João VI é forçado a voltar, ele volta para Portugal, ele jura uma constituição, isso acaba com o absolutismo, vira uma monarquia constitucional, Portugal nessa época. E porque Portugal estava destruído pela Guerra Napoleônica, Portugal queria recolonizar o Brasil para conseguir financiar a sua reconstrução. Então, as 2 exigências das cortes eram essa: jurar uma nova constituição e recolonizar o Brasil. Só que acontece uma coisa: nós tínhamos uma elite enraizada aqui. E era uma elite que tinha vínculos com a coroa portuguesa. Então vocês entendem essa dinâmica? Nós tivemos um embate entre 2 elites que estavam em torno da coroa portuguesa e que estavam em nações diferentes. A nossa independência é o resultado desse embate que foi vitorioso para a elite que se enraizou no Brasil. Então eu quero que a gente entenda que a nossa independência não foi uma ruptura, ela foi uma manutenção. A exigência das elites que estavam aqui era de fazer a manutenção do que havia sido conquistado em 1808. E aí, por isso que a gente convencionou chamar de independência, porque a pergunta que eu faço é: quem se libertou do quê? Isso foi um processo de manutenção desses privilégios conquistados. E por que a figura do Dom Pedro? Isso aqui é importante também. Por que a figura do Dom Pedro I? Se a gente vê a história mais vulgar, mais sensacionalista e tal, sempre se diz que é porque o Dom Pedro era carismático e tinha muito apelo popular. Gente, a história não é feita por figuras carismáticas. É a mesma coisa que dizer que o Lula ganhou a eleição em 2002 só porque ele era carismático. Isso é ignorando todo o cenário econômico e político do Brasil. Isso é insuficiente. Qual que é a questão? O Dom João VI sabia que a Casa de Bragança estava sendo ameaçada a perder o seu poder absoluto em Portugal. Então eles viram uma maneira de manter o absolutismo e manter a Casa de Bragança viva no Brasil. Qual que foi o pacto? O Dom Pedro I pensou: a gente pode manter a monarquia absolutista viva, mas na colônia. E as elites fizeram um pacto com ele dizendo assim: nós queremos a manutenção do latifúndio e da escravidão. Esse pacto entre a coroa
que agora tinha se tornado o Império do Brasil, e essas elites agrárias que tinham se beneficiado da abertura dos portos e do aparato burocrático que tinha sido transferido para o Brasil, resultou no processo que a gente chama de independência, que teve pouquíssima resistência. Primeiro, Portugal não invadiu, porque a Inglaterra intermediou e falou, agora vocês vão pagar só 2 milhões de libras esterlinas como multa e fica elas por elas, assim. O saldo foi esse. E nós tivemos um pouquinho de resistência no Rio de Janeiro e na Bahia, que eram os lugares que mais tinham comerciantes portugueses que se beneficiavam ainda do antigo pacto colonial. Mas fora isso, o poder político estava dado. Grupos que eram favoráveis a uma república foram vencidos, grupos que eram favoráveis a uma monarquia dual, de ter 2 coroas, foram vencidos, e o grupo majoritário, que era o favorável à manutenção dos seus privilégios, foi o vitorioso. E esse é o processo que a gente dá um nome convencionalmente de independência. E aí, passando para o que você perguntou, Calejão, a grande questão é, e daí? E daí? O que isso tem a ver com o cenário político contemporâneo? Bom, para nós historiadores tem tudo a ver. E aí eu queria não monopolizar aqui o debate, queria já passar para vocês para ver como que a gente conduz essa questão, porque tem muitas coisas que a gente pode falar a respeito das consequências desse processo ter sido como foi. Uhum. Ótimo. Ian, queria aproveitar você aqui para tratar também de um assunto recente, né, que foi o assassinato da mãe Bernadette na Bahia. Você contou pra gente, né, que estuda a história para poder entender o presente. E aí você também contou pra gente sobre a formação da própria República Brasileira. E tudo indica que o que aconteceu com ela foi uma violação, né, de um território quilombola. Como é que você explicaria, através da história, né, esse assassinato de mãe Bernadette? O filho dela também foi assassinado. E a gente está falando de territórios invadidos por questões de classe, posso dizer assim, não? Muito obrigado por essa pergunta, porque eu queria muito trazer esse exemplo para falar sobre a independência em si. Porque as duas coisas estão conectadas. A mãe Bernadette foi assassinada na frente dos filhos e netos, com 12 tiros na cabeça, dentro da sua própria casa. Isso é um escárnio, gente. E quem dá 12 tiros não tá querendo matar uma pessoa, tá querendo mandar uma mensagem. Sim, claramente. E a mensagem é, vocês estão mexendo com interesses de pessoas poderosas. Tudo indica, até onde a gente conseguiu investigar, que tem a ver com disputa de terra. E isso aqui é o que eu queria falar. Lembra que eu falei que não fazemos história, nós marxistas, a partir das grandes figuras, a partir dos grandes eventos? Na independência, o que aconteceu com a classe trabalhadora? Como é que a cidadania brasileira foi formada? A gente formou uma nação chamada Brasil, mas a gente formou brasileiros? Então, eu acho que foi Florestan Fernandes que falou, o negro continua sendo o principal termômetro Forma de medir, a forma de medir a democracia no Brasil. Isso. Mãe Bernadette é um exemplo fundamental disso. Porque não tem como olhar para os olhos dos filhos e dos netos da mãe Bernadette e dizer que a gente vive numa democracia, sendo que aconteceu isso com a mãe dela, com a mãe deles e Sim. com a avó deles. Não tem como. E isso tem raízes muito profundas, inclusive no nosso processo de colonização e de independência. O Brasil permaneceu sendo um país escravista. Permaneceu sendo um país escravista. E não só, se aliou, a elite nacional se aliou com a monarquia para que a escravidão tivesse a sua manutenção garantida. E o Brasil continuou sendo também um país latifundiário, monocultor, voltado para exportação. Eu não estou falando de 2023, tá, gente? Sim, sim. Eu estou falando de 1822. Sim. No primeiro momento, nós tivemos um período bastante conturbado, porque as terras antigamente, na época da colônia, eram doações da coroa. Não dava para ter propriedade privada de terra. Toda a terra era propriedade privada da coroa. E a coroa concedia a terra muito por prestígio, muito por serviços prestados à coroa. Perdão. E era uma questão ligada a títulos nobiliárquicos. Conforme o capitalismo vai se desenvolvendo no mundo todo e no Brasil incluso, a terra vai se transformando em mercadoria. E a lógica da terra muda. Nos primeiros anos após a independência, as doações de terra ficaram suspensas. E aí rolou um corre-corre de pessoas poderosas cercando terras de maneira completamente extraoficial. Nós temos, o primeiro marco importante, em 1831, nós temos a primeira lei que proíbe o tráfico. Era uma lei que foi por pressão do Reino Unido, principalmente. Essa lei não foi respeitada. O tráfico tinha atingido o seu recorde depois da independência. Entre os anos 20 e os anos 30 foi o recorde de pessoas traficadas para o Brasil. E essa lei é passada, mas ela não é respeitada. Nós temos também a fundação da Guarda Nacional aqui no Brasil,
que é uma das responsáveis pela centralização forçada do território nacional. Porque um dos grandes medos era uma revolta, tal qual aconteceu no Haiti, e a desagregação do território. A Guarda Nacional é fundada, inclusive, para o reforço disso. Em 1850, nós temos, de novo, uma lei que proíbe o tráfico, que é a Lei Eusébio de Queiroz. E essa lei sim consegue aplicar de maneira um pouco mais eficiente o cerceamento do tráfico. E as elites brasileiras começam a perceber que nós estávamos na iminência da abolição da escravatura. Eles sabiam que cedo ou tarde a escravidão ia acabar. E aí o que eles pensam? Em um país como o Brasil, no qual a terra é abundante, como nós fazemos para que as pessoas venham e trabalhem nos latifúndios de maneira voluntária? Como a gente faz com que a pessoa venda a sua força de trabalho em troca de salário num país que qualquer pessoa consegue ter acesso à terra porque tem muita terra? Isso. Primeira coisa que eles pensam é: a única maneira da gente manter o negócio do latifúndio é com a escravidão, é com a coerção. Por isso que a escravidão foi mantida no Brasil por tanto tempo, porque o modelo agroexportador do Brasil era convergente com o modelo de trabalho escravo, porque o Brasil era um país que tinha terra muito abundante e as pessoas eram forçadas a trabalhar nessa terra. E aí o que acontece? Talvez a escravidão acabe. O tráfico já acabou, o tráfico foi cerceado, não acabou, a nação brasileira traficou até 1888, até o ano de 1888, mas o tráfico foi cerceado, o que acenou para a direção de uma abolição. Eles pensam, ora, a gente vai começar a ter que fazer uma substituição da mão de obra. Em um país no qual ainda existia a mão de obra escrava, o projeto que eles construíram foi a importação de mão de obra europeia. E aí a gente entra nos vários méritos que isso tem, né? Uhum. Mas aí a questão é, como que nós fazemos então para essas pessoas chegarem aqui e não se apossarem de alguma terra ou não receberem alguma terra e trabalharem na sua própria terra? É aí que surge a Lei de Terras. A Lei de Terras, ela foi criada para impedir que as pessoas adquirissem terra, para fazer com que elas não tivessem escolha a não ser vender a sua força de trabalho para os latifundiários. Isso. Então, a Lei de Terras chancelou a política latifundiária do Brasil, fazendo com que a terra só fosse adquirida mediante a pagamento. E um pagamento que era intencionalmente inacessível para que pessoas comuns não conseguissem ter acesso à terra. E o governo visava financiar a importação dos próprios trabalhadores com a venda dessas terras. Então o governo vendia essas terras para grandes latifundiários, pegava esses recursos e financiava projetos de importação de europeus. E por que europeus? Primeiro, o que eles estavam querendo fazer importando as pessoas da classe trabalhadora, sendo que nós tínhamos já uma população negra que, se fosse liberta, se tornaria proletária. O que eles pensam? O Brasil é um país grande. O Brasil é um país que ainda tem muita terra. Mesmo se nós latifundiários comprarmos muita terra, não tem gente o suficiente para trabalhar nessa terra. O que eles fazem? E isso tá explícito nos debates das assembleias, tá, gente? Isso não é nem interpretação, isso eles falavam em alto e bom tom. Uhum. Nós precisamos sobrecarregar o mercado de trabalho para diminuir o custo da mão de obra. Esse foi o primeiro motivador para importar trabalhadores. Nós precisamos lotar isso aqui de pessoas desalentadas, que não tem escolha a não ser vender a sua força de trabalho e que tenha um exército industrial de reserva numeroso o suficiente para que isso seja pouco custoso. Esse era o projeto. Agora, por que da Europa? É aí que entra o projeto de branqueamento da população, que nunca teve esse nome, tá, gente? Não existe nenhum documento falando projeto de branqueamento da população. Mas nós temos, por exemplo, projetos que proíbem a imigração da África e da Ásia. Projetos que dizem que temos que importar o que há de melhor na raça. Que falam que só europeus brancos podem vir trabalhar. Isso tudo aponta para o mesmo destino. O branqueamento da população. E o Brasil teve um projeto de branqueamento muito específico. O que aconteceu aqui, só aconteceu aqui. Em todos os lugares que tentaram branquear a população, a ideia era proibir a miscigenação e eliminar a população negra. O Brasil fez um projeto de branquear a população através da miscigenação. Então chegou-se a cogitar a proibição de casamento entre pessoas negras. Ou casamento entre pessoas negras e mestiças. Por quê? Legalizando apenas o casamento entre pessoas brancas e negras, ou brancas e brancas, na teoria, os caras enxergavam dessa forma, a população ia se branquear em mais ou menos 100 anos. Isso era um projeto civilizatório, na perspectiva deles.
Então o Brasil, inclusive no século XX, participa do Congresso Universal das Raças, levando esse projeto para a Europa, dizendo, o Brasil ainda não é civilizado porque tem muito negro, mas em 100 anos a gente vai ser, a gente está cuidando disso. E é nesse período, principalmente depois da República, que o Brasil recebe um fluxo gigantesco de pessoas, principalmente vindas da Itália, para sobrecarregar esse mercado de trabalho, reduzir o custo da mão de obra, mas também ter esse projeto civilizatório. E aí onde que eu quero chegar com a Mãe Bernadette? A Mãe Bernadette foi morta dentro do quilombo Pitanga dos Palmares. A gente nunca pode esquecer o que é um quilombo, gente. Nunca. Lembra quando eu falei que se tem a ilusão de que o brasileiro é conformado, é pacífico, digamos assim, preguiçoso? Os quilombos solapam isso, gente. Quilombos são movimentos de resistência. Símbolo da Quilombos... resistência. Oi? Símbolo da resistência. Símbolo de resistência. Os quilombos são coisas extraordinárias, gente. Os quilombos são coisas assim que mostram, mostram de verdade o quanto de resistência houve durante a escravidão. E muitas pessoas ainda têm a ilusão de que não houve resistência na escravidão. Nós, professores de história, ainda ouvimos com uma frequência bastante trágica a pergunta, mas se as pessoas eram tão maltratadas, por que elas não se revoltavam? Gente, se revoltavam. Se revoltavam e se revoltavam muito. Muito. Os quilombos são a prova disso. E a Mãe Bernadette morava dentro de um quilombo. Quilombo Pitanga dos Palmares, que foi formado no século XIX. Aquilo, por si só, já era uma afronta. Agora, tudo isso que eu falei a respeito de uma política de terras que priva as pessoas da terra, que chancela o latifúndio como o arquétipo do modelo de terras brasileiro, que fez com que a classe trabalhadora e a classe que era escravizada e que ia ser emancipada em breve, não tivesse acesso a essa terra, vocês conseguem entender como isso converge para um conflito de terra que aconteceu literalmente agora. O quilombo já era uma afronta naquela época e ele continua sendo a mesma afronta hoje. Só que no caso da Mãe Bernadette nós temos um outro agravante. Eu sempre falo, se você é um marxista e quer estudar história do Brasil, tem 2 pontos que você nunca pode deixar passar. Escravidão e ditadura militar. E aí no caso da Mãe Bernadette é aí que a gente chega na ditadura militar. Aquela região de Simões Filho, que é onde a Mãe Bernadette morreu, é uma região que tem muita indústria. Só que é uma indústria que toda foi implantada durante o período militar. E isso é uma das coisas assim que a gente sempre tem que salientar quando se vem com esse papo de dita branda. A violência da ditadura foi muito além de porões e tortura e exílio e desaparecidos. A maneira como o Brasil se industrializou nessa época, que era o modelo liberal dominante na época, era um projeto de nacionalização e industrialização, a maneira como o Brasil se industrializou foi muito violenta. E foi de uma maneira passando por cima de qualquer tipo de direito humano com povos ribeirinhos, nativos, caboclos, indígenas e quilombolas. A gente vê os 2 exemplos mais marcantes, que é a Transamazônica Perimetral. A gente viu agora a continuidade do genocídio Yanomami, que é um genocídio que começa durante a ditadura militar com um projeto civilizador, entre aspas, da Amazônia. Gente, se isso não é violência, eu não sei o que é. A Transamazônica cortou a Amazônia no meio, levando garimpo, levando morte, levando doença, levando conflito por onde passava. A Perimetral, que entra em Roraima, a mesma coisa. E no caso da Mãe Bernadette, que é lá no quilombo de Pitanga dos Palmares, a região tem indústrias petroquímicas. Então aquele porto que tem lá perto é um dos portos que mais exporta produto químico do país inteiro. Nós temos um complexo gigantesco de indústrias lá, que é o CIA. E esse complexo tem canos que passam por dentro dos quilombos. E isso tudo foi feito nos anos 60 e 70, à força, passando por cima dos interesses e da humanidade dessas pessoas. Então vocês entendem a posição que aquele quilombo se encontrava? Se encontrava numa posição de ser uma terra de resistência em um país latifundiário, que continua sendo latifundiário, e também era uma terra que estava no meio dos interesses de um projeto nacional desenvolvimentista da ditadura militar, que era um projeto que fazia, assim, pouquíssimo caso de respeitar qualquer coisa parecida com a humanidade. Esse é o contexto que torna possível 30 quilombolas mortos por assassinato encomendado nos últimos 10 anos. A Mãe Bernadette é a 30ª que nós saibamos. O filho dela já havia sido assassinado. E toda a família dela tá temendo pela própria vida. Mãe Bernadette tinha avisado que ela estava sendo ameaçada por latifundiários. Ela avisou. A família dela, inclusive, saiu de lá, né, Ian? O que me deixou saiu. extremamente chateada, mas entendi completamente, né? Claro.
Mas aí para você ver como as coisas estão relacionadas. Sim. O Quilombo estava resistindo há 150 anos. Resistindo. Resistiu à escravidão. Resistiu à república. Resistiu à política de terras. Resistiu à ditadura. E agora as pessoas foram forçadas a sair de lá para preservar a própria vida. Como que a gente olha para essas pessoas e fala que a gente tem cidadania no Brasil? Que a gente tem democracia? Da onde veio essa ideia? O que a nossa independência nos trouxe? O que a República trouxe? A Mãe Bernadette é um exemplo perfeito para a gente relembrar o dia de hoje como a comemoração de uma independência que é uma continuidade, que não trouxe liberdade para nenhum membro da classe trabalhadora brasileira. Não é à toa que nós temos o tradicional grito dos excluídos no Brasil. O grito dos excluídos vem para lembrar de que a nossa independência ainda está por vir. Nossa independência ainda vai chegar. Então a gente precisa lutar por ela. E ela precisa ser feita pelas mãos da própria classe trabalhadora. Porque vinda de cima, ela nunca vai chegar. Nunca.